O livro de Esdras, capítulo 1. Ciro convida os judeus a voltarem para Jerusalém e a edificarem o templo. No primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo: Assim diz Ciro, rei da Pérsia: O Senhor, Deus dos céus, me deu todos os reinos da terra, e ele me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém, que é em Judá. Quem há entre vós de todo o seu povo, seja de Deus com ele, e suba a Jerusalém, que é em Judá, edifique a casa do Senhor, Deus de Israel. Ele é o Deus que habita em Jerusalém. E todo aquele que ficar em alguns lugares em que andar peregrinando, os homens do seu lugar o ajudarão com prata, ouro, fazenda, gados, afora as dádivas voluntárias para a casa de Deus que habita em Jerusalém. Então se levantaram os chefes dos pais de Judá e Benjamim, sacerdotes, levitas, com todos aqueles cujo espírito Deus despertou, para subir a edificar a casa do Senhor que está em Jerusalém. Todos os que habitavam nos arredores lhe confortaram as mãos com vasos de prata, ouro, fazenda, gados e com coisas preciosas, afora tudo que voluntariamente se deu. Também o rei Ciro tirou os vasos da casa do Senhor, que Nabucodonosor tinha trazido de Jerusalém e que tinha posto na casa de seus deuses. Estes tirou Ciro, rei da Pérsia, pela mão de Mitredate, tesoureiro, que os deu por conta de Sesbazar, príncipe de Judá. E este é o número deles: 30 bacias de ouro, 1000 bacias de prata, 29 facas, 30 taças de ouro, 410 taças de prata de outra espécie e 1000 outros vasos. Todos os vasos de ouro e de prata foram 5.400. Todos estes levou Sesbazar quando os do cativeiro subiram de Babilônia para Jerusalém. Capítulo 2. A lista dos que voltaram de Babilônia para Jerusalém com Zorobabel. Estes são os filhos da província que subiram do cativeiro dos transportados que Nabucodonosor, rei de Babilônia, tinha levado para a Babilônia, e tornaram a Jerusalém e a Judá, cada um para sua casa, os quais vieram com Zorobabel, Jesua, Neemias, Seraías, Relaías, Mardoqueu, Milzã, Mispar, Bigvai, Reum e Baaná. O número dos homens do povo de Israel, os filhos de Parós, 2.172. Os filhos de Cefatias, 372. Os filhos de Ará, 775. Os filhos de Paate, Moabe, dos filhos de Jesua, Joabe, 2.812. Os filhos de Elão, 1.254. Os filhos de Zatu, 945. Os filhos de Zacai, 760. Os filhos de Bani, 642. Os filhos de Bebai, 623. Os filhos de Asgade, 1.222. Os filhos de Adonicão, 666. Os filhos de Bigvai, 2.056. Os filhos de Adim, 454. Os filhos de Ater, de Ezequias, 98. Os filhos de Bezai, 323. Os filhos de Jorá, 112. Os filhos de Razum, 223. Os filhos de Gibar, 95. Os filhos de Belém, 123. Os homens de Netofa, 56. Os homens de Anatote, 128. Os filhos de Asmavete, 42. Os filhos de Kiriat Arim, Sefira, Berote, 743. Os filhos de Ramá e Gibeá, 621. Os homens de Micmas, 122. Os homens de Betel, Aí, 223. Os filhos de Nebo, 52. Os filhos de Maquibis, 156. Os filhos de outro Elão, 1.254. Os filhos de Arim, 320. Os filhos de Lode, Adide e Ono, 725. Os filhos de Jericó, 345. Os filhos de Senaá, 3.630. Os sacerdotes, os filhos de Gedaías, da casa de Jesua, 973. Os filhos de Imer, 1.052. Os filhos de Pazur, 1.247. Os filhos de Harim, 1.017. Os levitas, os filhos de Jesua, Cadimiel, dos filhos de Rodavias, 74.
Os cantores, os filhos de Asaf, 128. Os filhos dos porteiros, os filhos de Salum, os filhos de Ater, os filhos de Talmon, os filhos de Acube, os filhos de Ratita, os filhos de Sobai, por todos 139. Os Netinins, os filhos de Zia, os filhos de Azufa, os filhos de Tabaote, os filhos de Querós, os filhos de Sia, os filhos de Padom, os filhos de Lebana, os filhos de Agaba, os filhos de Acube, os filhos de Agabe, os filhos de Sanlai, os filhos de Anã, de Gidel, os filhos de Gaar e os de Reaías, os filhos de Rezim, os de Necoda, os de Gazão, os filhos de Uzá, de Pazé e os de Bezai, os filhos de Asná, de Meunim e os de Nefuzins, os filhos de Baquebuque, os de Hacufa, os de Arur, os filhos de Baslute, os de Meida e os de Harsa, os filhos de Barcos, os de Cícera e os de Temá, os filhos de Nesias, os de Ratifa, os de servos de Salomão, os filhos de Sotai, os filhos de Soferete, os de Peruda, os filhos de Jaala, de Narcom e de Gediel, os filhos de Cefatias, de Ratil, os filhos do Poquerete Razebaim e os filhos de Ami. Todos os Netinins e os filhos dos servos de Salomão, 392. Também estes subiram de Tel-Mela e Tel-Harsa, Querube, Adã e Imer, porém não puderam mostrar a casa de seus pais à sua linhagem, se de Israel eram. Os filhos de Delaías, os de Tobias, os de Necoda, 652. E dos filhos de sacerdotes, os filhos de Rabaías, de Cós, de Barzilai, que tomou mulher das filhas de Barzilai, o gileadita, e que foi chamado do seu nome. Estes buscaram o seu registro entre os que estavam registrados nas genealogias, mas não se acharam nelas, pelo que por imundos foram rejeitados do sacerdócio. E o governador lhes disse que não comessem das coisas sagradas até que houvesse sacerdote com Urim e com Tumim. Toda esta congregação junta foi de 42.360, afora os seus servos e servas, que foram 7.337. Também havia 200 cantores e cantoras. Os seus cavalos, 736, os seus mulos, 245, os seus camelos, 435, os jumentos, 6.720. E alguns dos chefes dos pais, vindo à casa do Senhor, que habita em Jerusalém, deram voluntárias ofertas para a casa de Deus para fundarem no seu lugar. Conforme o seu poder, deram para o tesouro da obra em ouro 61.000 dáricos e em prata 5.000 arráteis e 100 vestes sacerdotais. E habitaram os sacerdotes e os levitas e alguns do povo, tanto os cantores como os porteiros e os netinins nas suas cidades, como também todo Israel nas suas cidades. Capítulo 3. É levantado o altar. Chegando, pois, o 7º mês, e estando os filhos de Israel já nas suas cidades, se ajuntou o povo como um só homem em Jerusalém. E levantou-se Jesua, filho de Josadaque, e seus irmãos os sacerdotes, e Zorobabel, filho de Sealtiel, e seus irmãos, e edificaram o altar do Deus de Israel, para oferecerem sobre ele holocaustos, como está escrito na lei de Moisés, o homem de Deus. E firmaram o altar sobre as suas bases, porque o terror estava sobre eles por causa dos povos das terras, e ofereceram sobre ele holocaustos ao Senhor, holocaustos de manhã e de tarde. Celebraram a festa dos tabernáculos, como está escrito, ofereceram holocaustos de dia em dia por ordem, conforme o rito, cada coisa no seu dia. E depois disto, o holocausto contínuo e os das luas novas e de todas as solenidades consagradas ao Senhor, como também de qualquer que oferecia oferta voluntária ao Senhor. Desde o 1º dia do 7º mês, começaram a oferecer holocaustos ao Senhor. Porém ainda não estavam postos os fundamentos do templo do Senhor. Deram, pois, o dinheiro aos cortadores e artífices, como também comida e bebida, e azeite aos sidônios e aos tírios, para trazerem do Líbano madeira de cedro ao mar para Jope, segundo a concessão que lhes tinha feito Ciro, rei da Pérsia. E no 2º ano da sua vinda à casa de Deus, em Jerusalém, no 2º mês, começaram Zorobabel, filho de Sealtiel, e Jesua,
filho de Josadaque, e os outros seus irmãos, os sacerdotes e os levitas, e todos os que vieram do cativeiro a Jerusalém e construíram, levitas da idade de 20 anos e daí para cima, para que aviassem a obra da casa do Senhor. Então se levantou Jesua, seus filhos e seus irmãos, Cadmiel e seus filhos, os filhos de Judá como um só homem, para vigiar os que faziam a obra da casa de Deus, os filhos de Henadade, seus filhos e seus irmãos, os levitas. Quando, pois, os edificadores lançaram os alicerces do templo do Senhor, então apresentaram-se os sacerdotes já revestidos com trombetas, e os levitas, filhos de Asaf, com saltérios, para louvarem ao Senhor, conforme a instituição de Davi, rei de Israel. Cantavam as reveses, louvando e celebrando ao Senhor, porque é bom, porque a sua benignidade dura para sempre sobre Israel. E todo o povo jubilou com grande júbilo quando louvaram ao Senhor pela fundação da casa do Senhor. Porém muitos dos sacerdotes e levitas e chefes dos pais já velhos, que viram a primeira casa sobre o seu fundamento, vendo perante os seus olhos esta casa, choraram muito alto. Mas muitos levantaram as vozes com júbilo e com alegria, de maneira que não discerniu o povo as vozes de alegria e as vozes de choro, porque o povo jubilava com tão grande júbilo que as vozes se ouviam de muito longe.